Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha à distância, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a Vida Nova. Tenham todos também uma ótima noite. Nós estamos dando início a mais essa atividade, às segundas-feiras, a última segunda-feira do mês de maio. Nós sempre trazemos um convidado, mas esse mês a gente não conseguiu trazer ninguém. A pessoa ficou com um problema, no final, e a gente entende a situação de cada um. Mas nós vamos tocando a vida aqui com os recursos que nós temos. Nós estamos sempre sendo auxiliados pela direção espiritual do Pátria, que sempre vem em nosso auxílio. Então eu convido a todos para fecharmos os olhos, mentalizarmos a figura doce do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre, todos nós nos encontramos aqui reunidos na noite de hoje, sentindo a sua energia, a sua paz, o seu amor a envolver cada um de nós. Que essa sua energia, Senhor, possa transformar os nossos corações para que eles sejam mais dóceis aos vossos conselhos, aos seus ensinamentos. Que possamos, na noite de hoje, sermos inspirados pelos teus propósitos, para que possamos encontrar as melhores palavras, a fim de que os teus ensinamentos possam penetrar em nossos sentimentos. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais esta atividade. Sê conosco, que assim seja. Gente, eu escolhi esse tema da noite, Palavras de Mãe. Ele está nesse livro aí, Caminho, Verdade e Vida. É a lição número 171, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esse livro, Caminho, Verdade e Vida, ele é um livro muito rico de mensagens, embora um dos 5 livros, é o livro que Emmanuel trabalha com palavras mais difíceis, vamos chamar assim, palavras mais rebuscadas, Nós precisamos sempre ter um dicionário do nosso lado para que a gente possa entendê-lo melhor. Mas a gente separou essa lição porque nós estamos no mês de maio, que é o mês das mães, e eu gostaria de comentar um pouco desse ensinamento de Emmanuel sobre essa lição, Palavras de Mãe. Como sempre, Emmanuel, em todos os livros dele de mensagem, ele sempre começa com uma frase da Bíblia. E esse não é diferente, Ele separou esta mensagem. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Nós sabemos que é Jesus, Tudo quanto ele vos disser. Isso está em João, capítulo 2, versículo 5. E em cima desta frase, Emmanuel vai enriquecer o nosso conhecimento. Emmanuel diz assim: o Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Jesus, com certeza, é o centro divino, Ele estava rodeado de colaboradores, seus apóstolos, que trabalhavam para ele, e continuaram esse trabalho com que aprenderam com Jesus. Depois da sua crucificação, eles continuaram o trabalho com aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre. E Jesus sempre se utilizou de todas as oportunidades pelas quais ele passou para ensinar, seja através das palavras, das lembranças, das atitudes. Tudo que Jesus fez na terra, ele nos deixou
algum ensinamento. Talvez mal interpretado, mal conhecido ao longo do tempo, mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos entendendo melhor o que Jesus quis transmitir para nós. Mas Emmanuel também continua, né? Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Essas recordações de Paulo, de João, de Pedro, Tiago e tantos outros que vieram depois de Jesus para nos facilitar o nosso entendimento. Tentaram trazer os ensinamentos de Jesus e que nós estamos aí patinando, tentando entender. Em nossos dias atuais, a gente não tem como deixar de falar de Kardec e Chico Xavier. Qual é o objetivo de Kardec? Qual é o objetivo da doutrina espírita? É mudar os ensinamentos de Jesus? Não. É nos facilitar os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita, que Kardec facilitou para nós nesse Pentateuco dele, nesses livros dele, né? Então, antes deles, outros também vieram para trazer ensinamento através de atitudes, para fazer a gente entender o que é que Jesus queria nos transmitir. Sempre o quê? Lembrando sempre as palavras de Maria: fazei tudo quanto ele vos disser. Depois nós vamos ver o que é esse vos disser. Emmanuel continua: temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Nós sabemos que Maria é um espírito iluminado, mas tão pouco falado na Bíblia, quase nada se fala de Maria na Bíblia. Fala lá da prima dela, Isabel, que ela fugiu para o Egito com José, mas tinha que ter mais riqueza de Maria na Bíblia, porque é um espírito iluminado, né? Se Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não é à toa. Tamanha responsabilidade desse espírito de assumir a maternidade de um espírito daquela grandiosidade. Não é por acaso. É um espírito de luz e que trabalhou e trabalha muito para nós, humanidade, seus filhos. Jesus não é o único filho dela. Nós também somos seus filhos. Esse espírito que trabalha muito. Esse espírito que já na época já tinha uma evolução magnífica, né? Uma mediunidade audiente, vidente, viu o anjo Gabriel, ouviu o anjo Gabriel para falar para ela que ela ia se tornar mãe do Messias. Ela viu e ouviu. Então a mediunidade dela era muito perfeita, né? Ela era extremamente desenvolvida, totalmente desenvolvida. Então nós temos que ter muito respeito para esse espírito de luz. Então, essas palavras de Maria, fazei tudo quanto ele vos disser, é muito necessária, porque para nós precisamos sempre estar atentos a estas palavras de Jesus. Essas palavras em Caná, Jesus transforma água em vinho, porque tinha acabado o vinho na festa, e Jesus transforma água em vinho. E todo mundo duvidou quando falou para Jesus encher aquelas talhas de água, e aí ela usa dessas palavras. E esses relatos para nós é muito importante para nós nos dias de hoje. Será que a gente continua seguindo as palavras que Jesus nos ensinou? Será que nós fazemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou? Mas Emmanuel continua. Geralmente,
quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante os corações maternos. Nós somos esses filhos que muitas vezes, órfãos de ânimos, desanimado, desiludido, cansado com a vida, e a gente busca o quê? Seguir os conselhos da Maria Santíssima. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, quando nós estivermos extenuados e cansados, nós precisamos ouvir estes conselhos de Maria, porque todos nós, em alguns momentos da nossa vida, ou vários momentos de nossa vida, nos sentimos assim. Nos sentimos desiludidos, nos sentimos cansados, nos sentimos extenuados. Muitas vezes, até sem força. Não aguento mais, estou muito cansado. Mas Emmanuel continua. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Com imensas aflições que recorremos a Maria. Maria é um espírito de amparo e luz no cristianismo. A maioria das religiões cristãs a tem Maria como um ser espiritual, como uma santa. Não são todas, tem algumas igrejas que não têm Maria como santa, relegam ela, não veem ela como um espírito de luz. Mas a doutrina espírita e a religião católica, com certeza, entendem Maria como um ser espiritual muito evoluído. Então, muitas vezes, nós voltamos a Maria somente quando deparamos com dores, com aflições. Nas alegrias, muitas vezes nós nos esquecemos de Maria. Nós precisamos lembrar de Maria mais momentos da nossa vida, para agradecer as coisas boas que acontecem com a gente. Não é só nos momentos de aflições. Lógico que ela vai nos atender, vai nos ajudar, mas ela nunca vai nos dar aquilo que nós queremos. Ela vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, não adianta eu saber que o meu filho é diabético, eu vou dar doce para ele. Ele vai pedir o doce, mas eu não vou dar, porque eu gosto dele. Assim é Maria com nós. Ela vai nos dar aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós vamos pedir. Emmanuel diz assim também. Em verdade, o versículo do apóstolo João, que é aquele versículo que está lá em cima, né? Não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numas festas de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Então, estas palavras de Maria aconteceram nessa festa de bodas, né, como eu já disse lá, que transformou a água em vinho, mas servem para todos os momentos de dificuldades nas nossas vidas. Tanto nas festas, como em qualquer uma outra situação. Quando estivermos arrasados, acabados, deprimidos, busquemos esse espírito de luz que tanto nos ajuda. Emmanuel diz assim também. Também nós, na festa de noivado do Evangelho com a terra. Também nós estamos, né? Esqueci da palavra estamos. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes.
Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, desanimados, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disser. O texto aqui, a gente sabe que o Emmanuel trabalha muito bem os seus textos, e muitas vezes a gente precisa buscar a interpretação desse texto. Eu entendo que o noivado, que ele diz aqui no texto, né, também nós estamos na festa de noivado do Evangelho da Terra. O noivado representa o nosso estágio atual da humanidade, como que nós estamos hoje como humanos. O Evangelho foi trazido à Terra há quase 2000 anos, mas nós ainda estamos em fase de aproximação, de aprendizado. A gente não aprendeu tudo, a gente não se aproximou inteiramente dos conhecimentos de Jesus. E nós buscamos o quê? A perfeita união com os ensinamentos de Jesus, mas ainda patinamos. Porque se o mundo não tivesse patinando, lá fora não existiria gente passando dor, passando frio, passando fome, não existiriam guerras, não existiria nada disso que destrói as pessoas. Nós estaríamos numa condição melhor se nós tivéssemos aprendido os ensinamentos de Jesus. O vinho da esperança, que diz ali, né? Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Vinho da esperança é um símbolo, né, que nos traz da época para o nosso dia a dia, com o nosso ânimo, com o nosso entusiasmo. Por que desanimar? Vamos encontrar esperança. É isso que nós precisamos, né? Diante das lutas diárias, é comum nos sentirmos exaustos, desanimados, cansados. É comum, nós somos seres humanos, nós vamos cansar mesmo. Mas o conselho de Maria permanece o mesmo, como guia seguro para todos nós. Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, todas as vezes que a gente tiver que abrir a boca para discutir com fulano, para brigar no trânsito, Emmanuel tem uma mensagem que ele fala assim, eu vou falar com as minhas palavras, que eu não vou lembrar da mensagem, como ele diz. Se você tem algo para tirar satisfação com o outro, para discutir com o outro, por amor a Jesus, deixa isso para depois. Não faz isso agora, não. O depois é depois e depois e depois. Não vai discutir, não. Não brigue, não discuta. Não faça isso, não faça nada disso. Isso é aprender os ensinamentos de Jesus. Isso é fazer tudo aquilo que ele vos disser. Estamos terminando o texto de Emmanuel já, tá, gente? Emmanuel também diz assim: o conselho de Maria é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Este conselho que nós estamos vendo lá em cima é a base para a nossa renovação espiritual. Queremos ser seres melhores? É aquilo que nós precisamos fazer. Fazer tudo que Jesus nos disse. Jesus nos deixou 2 mandamentos. Só 2, facinho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós queremos nos machucar? Nós queremos nos prejudicar? Não, não faça isso para o outro também. E Emmanuel termina assim: escutando semelhante advertência de Maria, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Todas as noites a gente deveria, nas nossas preces, passar em revista o nosso dia. Será que eu magoei alguém? Será que eu falei mal de alguém? Será que eu xinguei alguém? Será que eu deixei de ajudar alguém? Todas as noites a gente deveria passar em revista tudo aquilo que nós fizemos no dia.
E aí perguntar para a gente, será que nós estamos fazendo tudo quanto ele vos disse? Com certeza não. Esse que vos fala é um deles, né? Precisa muito melhorar ainda, né, para fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, Maria, nessa passagem das bodas de Caná, né, que mostra esse fato da transformação da água em vinho, e Jesus traz esse ensinamento para nós, e Emmanuel traz toda essa lição para que a gente possa entender melhor essa passagem, esse ensinamento de Jesus. Isso tudo está no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 171. Quem quiser ler melhor o texto, está lá, tá? Dá para estudar melhor e às vezes até buscar outras interpretações. Eu vou passar agora nos próximos slides, como nós estamos no mês das mães, uma reflexão sobre a mãe, sobre a maternidade, essa mãe que é a essência do amor incondicional. E Maria tem esse amor incondicional por todos nós, mas todas as mães também têm esse amor incondicional. Esse sentimento de entrega, de proteção, de zelo, traduz uma das conexões mais fortes entre mãe e filhos. Todas são mães, mesmo aquelas que não são mães, porque tiveram mãe. Pode não ser mãe nessa encarnação, foi em outra, pode não ter sido em outra, é nessa ou em outra, porque nós não é a última, não é a primeira e nem a última encarnação nossa. Nós teremos outra. De uma coisa certa, mãe é um bicho bobo, né? Às vezes o filho faz alguma coisa, a mãe está lá. Não abandona nunca, não abandona nunca. Palavras de mãe. Mãe que acolhe, mãe que cria, mãe que dá a vida. As mães são isso. Acolhe, cria, dá a vida. Então, todos são responsáveis por tudo isso. Mãe ama sem limites. Mãe é símbolo de renúncia. Mãe vela pelo sono do filho, fica noite sem dormir. Filho está doente, toda hora está lá. Chorou, levanta, vai lá. Mãe não tem limite. Está sempre ali, cuidando dos filhos. Mãe se preocupa com o alimento, com a sabedoria, com as amizades e principalmente com a felicidade. Nenhuma mãe quer ver o seu filho perdido. Nenhuma mãe quer ver seu filho sofrer. Nenhuma. Até aqueles que são assassinos, que muitas vezes são mortos pela polícia. Aquele problema que teve lá no Rio de Janeiro, que teve aquela invasão da polícia. A mãe vendo o filho morto ali, e a mãe falou, cansei de dar conselho para ele não sair dessa vida, mas é meu filho. É meu filho que está lá. Então, mãe é isso. Mãe é o eterno ser preocupado. Mesmo após anos e anos, vê o filho igual a um bebê. Sempre um bebezinho. Cresceu, mas é um bebezinho. Né? Seu pedaço de corpo e alma, eterno em seu coração, eterno em suas preces. Não tem uma mãe que faça uma prece à noite e que não lembre do seu filho ou da sua filha, pedindo por ele ou por ela. Não tem. Todas as mães pedem. Então, mãe é um ser divino, seja mãe de coração, mãe de criação, mãe de ventre, não importa. Todos nós estamos sendo observados, principalmente pelos pequenos. Nós temos que ser o exemplo para eles. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Eles nos observam pelas nossas atitudes. As mães que já partiram para o plano espiritual também continuam a se preocupar com seus filhos desse plano. Eu não tenho sombra de dúvida disso.
Muitos que estão aqui já perderam suas mães, já retornaram para o plano espiritual. A minha também já foi. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhuma delas esquece de nós. Estão sempre se preocupadas conosco também. Que Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe, nos abençoe e abençoe a todas as mães. Era isso que eu tinha para passar na noite de hoje, nesse livro, né, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Mãe. Espero que a gente possa ter absorvido um pouco mais desses ensinamentos de Jesus. Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes. Enquanto fiquemos aqui, fiquemos em silêncio, mentalizando Jesus, ou mentalizando alguma pessoa que esteja passando por algum problema, por alguma dificuldade. Com certeza a espiritualidade encontrará uma forma de ajudá-los. Eu convido os médiuns passistas